A ouvinte Maria Inês Fonseca, da Rua Bueno de Andrade, pergunta: por que o Espiritismo se apresenta como terceira revelação, se sabemos que houve muito mais de 3 revelações no mundo? Kardec não sabia disso? Kardec sabia perfeitamente. Mas acontece o seguinte: as numerosas revelações que houve no mundo desde a época primitiva, revelações entre os povos primitivos, podemos mesmo dizer as revelações entre os homens da caverna, porque sabemos que os homens da caverna, como crianças que se iniciavam na vida, tiveram os seus preceptores, aqueles espíritos superiores que cuidaram deles e que os orientaram. Todas essas revelações têm um sentido preparatório no tocante a uma revelação de importância fundamental para o desenvolvimento da civilização, que foi a revelação mosaica. A revelação mosaica, como sabemos, deu origem à Bíblia, a Bíblia dos judeus, que é também a Bíblia dos cristãos, porque o cristianismo é uma reforma do judaísmo feita por Jesus, que era judeu. Esta revelação era de importância fundamental porque ela estabelecia uma modificação muito profunda nos conceitos sobre Deus, o homem, a vida na terra e o destino do homem. A respeito de Deus, nós podemos acentuar um ponto capital, que é o seguinte: enquanto as revelações ocorridas nas diversas partes do mundo nos davam uma ideia de Deus como distanciado dos homens, como alguém que houvesse, por assim dizer, criado o mundo e depois pouco se importasse com ele, a revelação judaica nos mostra um Deus providencial. É aquilo que nos estudos filosóficos se chama de providencialismo. O providencialismo judeu modificou por completo o conceito de Deus. Deus não está ausente do mundo, Deus está presente. Deus faz a história. Ora, Deus fazendo a história, a sua participação no mundo dos homens é permanente e constante. Esta primeira modificação é de uma importância decisiva para dar ao homem uma concepção de Deus mais consentânea com a realidade daquilo que nós chamamos hoje a estrutura unitária do universo. Além disso, a revelação mosaica, ou seja, a revelação vinda através de Moisés, nos deu uma ideia de que Deus havia criado o mundo, não servindo-se de materiais já existentes, mas produzindo Ele mesmo os materiais necessários. É o dogma bíblico da criação a partir do nada. Deus criou o mundo do nada. O nada parece não ter condições para dar elemento algum a Deus para que Ele pudesse criar o mundo. Mas o nada bíblico, quando nós o entendemos na sua significação mais profunda, é como o nirvana de Buda, que parece ser o nada, a negação de tudo quanto existe. Quer dizer, o nada apenas simbólico. É o nada relativo. O nada em relação ao tudo que nós consideramos na Terra. A matéria e todas as consequências da matéria na vida terrena não existem no plano espiritual superior. Então vem daí a designação do nada. Além deste ponto, que também é de importância fundamental para a compreensão do universo e do processo criador de Deus, temos ainda um outro aspecto na revelação mosaica que é fundamental. Enquanto entre os povos das diversas religiões do mundo, não só as mitológicas, de que são exemplo típico e clássico as mitologias grega e romana, mas sim de todas as religiões da antiguidade, as revelações dessas religiões colocavam o problema de Deus numa situação múltipla. Havia deuses múltiplos, deuses para todos os setores da natureza e para todos os aspectos da atividade humana. Alguns desses deuses sobreviveram até o nosso tempo. Hoje, quando nós falamos que Mercúrio é o deus do comércio,
nós estamos voltando nosso pensamento a esses primórdios do desenvolvimento das religiões na Terra. E assim por diante. Ora, a revelação mosaica firmou a ideia do Deus único. Nasceu com ela o monoteísmo. Deus é um só. Isto foi de uma importância muito grande para a humanidade. Não só porque mostrou que a humanidade havia atingido um plano de evolução mental em que era capaz de encarar o universo como um processo total e, portanto, encará-lo de uma maneira global. Não só provou isto, como também trouxe consequências sociais muito importantes. Quando nós nos lembramos de que no passado os povos tinham os seus deuses particulares, por exemplo, os egípcios, os babilônios, os gregos, os indianos, todos eles tinham o seu Deus próprio, e os judeus tinham o seu Deus pessoal, que era Yahvé ou Jeová. Nós vemos então que estes deuses, representando protetores especiais de cada um desses povos e até mesmo os seus criadores, eles estabeleciam diferenças fundamentais entre as raças, entre os povos. E isto incentivava as guerras de conquista, de dominação e a escravização dos povos. Os judeus, por exemplo, foram escravizados na Babilônia e foram escravizados no Egito. Os gregos foram escravizados pelos romanos e assim por diante. Porque quando Júpiter, o deus dos romanos, conseguiu vencer a batalha contra Zeus, o deus dos gregos, então isto mostrou que o Deus dos romanos era mais poderoso e o povo grego teve de se submeter ao domínio e à escravização do povo romano. Assim, a ideia do Deus único vinha abrir uma nova compreensão entre os homens no sentido de uma maior possibilidade de harmonia entre as nações e entre os povos. Isto não quer dizer que as guerras se acabariam imediatamente, porque as guerras têm vários motivos e elas continuam até os nossos dias. Mas aquelas guerras absolutas do passado, em que o povo dominador tinha todos os direitos sobre o povo dominado, elas mudaram completamente de aspecto. Os povos conquistadores viram-se obrigados a respeitar dali por diante os outros povos, considerando que eles, embora subjugados temporariamente pela força, não obstante eram também filhos do mesmo Deus que dera força ao povo conquistador. Então, desta maneira, e graças a estas posições especiais da revelação mosaica, ela se tornou uma revelação de importância fundamental para o desenvolvimento da civilização no mundo. Por outro lado, a revelação mosaica anunciava a vinda do Messias, a vinda de Jesus, a vinda do Cristo. E, consequentemente, esta revelação era também profética e já determinava uma ligação dela com a revelação próxima que iria surgir com a vinda do Cristo. Foi por isso que Kardec adotou a tese das 3 revelações fundamentais. Primeiro, a revelação judaica. Segundo, a revelação cristã. E terceiro, a revelação espírita. A revelação espírita está prometida no Evangelho de Jesus. Quando lemos, por exemplo, o capítulo 16 do Evangelho de João, nós ali encontramos a promessa do Consolador, do Espírito da Verdade, do Paráclito, que é aquele que virá restabelecer o ensino de Cristo, desfigurado naturalmente no processo histórico, e restabelecer a verdade da lição do Cristo sobre o destino do homem na Terra. É aquela revelação que vem, ao mesmo tempo, completar a revelação cristã, a segunda revelação. É por isso, então, que Kardec chamou o Espiritismo de terceira revelação.